João capítulo 17, acharam aí? Vamos ler o versículo 11 e 12. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Se nós entendemos o mistério que está revelado nesta palavra, ele vai trazer um grande resultado para a nossa vida. Porque nós temos falado aqui que a nossa definição, ela vai definir os processos da nossa vida. As nossas escolhas, as nossas decisões, elas vão definir os processos da nossa vida. As escolhas que eu faço, as decisões que eu tomo, elas vão definir os processos da nossa vida. Porque a nossa vida ela é feita de escolhas. Deus ele não criou um robô. Deus criou um ser humano. E Deus deu capacidade a nós de pensarmos, de termos raciocínio. E Deus nos deu capacidade para tomarmos decisões. E essas decisões que nós tomamos, ela vai definindo os processos da nossa vida. Porque existe no mundo espiritual duas autoridades: Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, aquele que nos ama de uma maneira que a gente não entende por que Ele nos ama dessa maneira. Todo-Poderoso é o Shaddai, o grande eu sou, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E se ficássemos aqui horas e horas definindo os padrões de qualidade do Senhor, nós ficaríamos aqui a noite inteira expressando a grandeza deste Deus. Mas por outro lado existe uma outra autoridade que a gente não pode esquecer. E não é aquele ser imaginável que a gente ouve, que ouviu lá na nossa infância, um ser de chifre, com um tridente, uma capa. Não, mas um ser. Jesus define ele como, desde o princípio, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Jesus definiu que ele veio para matar, roubar e destruir. A própria palavra diz que o mundo jaz do maligno. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o príncipe deste mundo, ele cega o entendimento do homem, para que o homem não compreenda a vontade e o desejo de Deus. Então
Então isso é uma autoridade. Jesus define que existe um caminho que conduz à vida eterna. Este caminho é estreito, apertado. Quem entrar por ele encontrará salvação. Mas também ele diz que existe um outro caminho, que é largo, que é espaçoso. Então Jesus está falando de princípios de autoridade, de posicionamentos de autoridade. Está falando sobre posição. E a situação da nossa vida, ela é definida pela posição de autoridade que nós nos submetemos a ela. Ou nós trabalhamos para Deus, ou nós trabalhamos para o diabo. Não existe meio termo, meio crente. Pelo contrário, Deus abomina o morno. Deus disse: antes fosse frio, porque és morno, vomitaste-ei. Então não existe o meio termo. O meio termo é a definição humana. Eu sou meio crente. Eu oro mais ou menos. Eu leio a Bíblia mais ou menos. Dentro da definição do mundo espiritual, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Não tem outro meio. Ou eu defino no processo da minha vida: eu vou servir ao Senhor, custe o que custar, seja apertado do jeito que for, ou eu vou servir ao diabo. Não tem como nós fugirmos dessa posição. Isso é algo que está definido, não por mim, mas pela palavra. Isso é algo que não tem como ser mudado. Então a situação da nossa vida, ela é definida pela posição de autoridade que eu me submeto. E eu vou definir a minha vida por isto. A nossa vida é definida por isto. Deus, Ele quer ter conosco um relacionamento. Deus não precisa de nada nosso. Nós não temos nada que possa falar assim: Deus depende de mim. Não. Deus criou todas as coisas em 6 dias. Liberou simplesmente uma palavra: haja água, haja luz, haja isso, separa aqui, separa ali, nasça isso, faça aquilo outro. Em 6 dias criou o homem. No 6º dia fez o barro lá, formou o homem, soprou na nariz do homem. 7º dia descansou. Deus precisou do homem? Não. Deus não precisa de nós. Agora, o interessante disso tudo é que Deus tem poder para fazer tudo, mas escolhe pessoas falhas para fazer, pessoas lentas, incapazes. Porque Deus, Ele não escolhe projetos. Deus, Ele escolhe homens para realizar os seus projetos. Se Deus quisesse, e Deus tem poder para isso, para tornar tudo em
uma excelência, Ele tem poder. Mas Ele vai escolher eu e você para cumprir os projetos que Ele tem. Falhos, incapazes, lentos, mas Ele escolhe homens para fazer esses projetos. Olha aqui para mim. Se Deus quisesse tirar a nação de Israel do Egito, simplesmente com uma palavra, você acredita que Deus poderia fazer isso, sim ou não? Mas Deus escolhe um homem chamado Moisés, que não sabia falar, que era gago, que iria falhar durante o processo, porque Deus escolheu ele para aquele projeto. E Deus já sabia, eu estou dando autoridade para esse cara, e um dia ele vai descer o cajado na rocha. Eu vou falar com ele para falar com a rocha, mas ele vai bater na rocha. Ou você acha que Deus não sabia disso? É lógico que Deus sabia. Deus não escolhe projetos. Deus escolhe homens para fazer projetos. E dentro dessa escolha, Deus, ele tem um desejo que está contido aqui nesses textos de João capítulo 17 que nós lemos. Dentro dessa escolha, Deus tem um desejo. E qual o desejo de Deus? Jesus disse assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Ponto final. O grande mistério, o grande desejo de Deus nessa formação deste projeto é que sejamos um. E aqui não é uma opção, aqui não é uma sugestão. Aqui Jesus está dizendo o grande mistério. Enquanto eles entenderem isso, enquanto nós entendemos isto e sermos um, enquanto eles entenderem essa determinação de autoridade, porque aqui é uma autoridade que está definindo, não é um princípio de uma igreja, não é um princípio de um homem, mas é uma determinação de uma autoridade. E como nós lemos aqui domingo passado, Romanos capítulo 13, versículo 2, disse que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem a isso trarão sobre si a condenação. Então aqui não é uma sugestão, aqui não é uma opinião. A oração é de uma autoridade dizendo que eles sejam um. E esse é o grande mistério que nós precisamos entender. E precisamos começar a agir através deste mistério. Eu estava dizendo aqui de manhã, aquilo que você ouve e não coloca em prática, morre dentro de você. Eu até brinquei aqui que esses dias o Gabriel me falou: pai, de
uma olhada aqui, ver se eu consigo me ajudar um negócio. Acho que ele fez isso já para testar. O Gabriel é meio... A hora que eu ouvi aquela forma ali, eu falei: Gabriel, vamos falar da Bíblia? Mas quantas fórmulas, quantas coisas que você aprendeu, mas que morreu dentro de você, porque você não coloca em prática. Agora você pega um engenheiro, você pega um economista, ele nunca vai esquecer daquelas formas, porque todos os dias ele está colocando em prática aquilo. E assim é o processo da nossa vida. Se nós não praticarmos, isso vai morrer dentro de nós. A informação é para fazer nos mover, externar. Toda a informação que nós recebemos não é para ficar contida, guardada dentro de nós, mas é para externarmos, colocar em movimento, colocarmos para fora. É por isso que Tiago, escrevendo a sua carta, no capítulo 1, versículo 22, ele disse: não seja simplesmente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra, cumpridores da palavra. Porque aquele que ouve e não pratica, engana a si mesmo. Porque ouve e não pratica, ele engana a si mesmo. E volto a frisar aqui que Deus sempre tem um propósito, e Deus sempre vai gerar alguém para este propósito. Eu e você fomos gerados para um propósito. Talvez até agora nós não descobrimos. Talvez até agora você não está entendendo. Mas é necessário que você entenda, que você compreenda que a tua criação, que o teu ser não foi feito simplesmente por ser feito, mas Deus te criou para um propósito, para uma missão. E eu quero deixar aqui 2 textos bíblicos, para que a gente possa prestar bastante atenção sobre isto. Jeremias capítulo 1. O Senhor chega até Jeremias e diz: Jeremias, vai falar para as nações de mim. Jeremias disse: mas Senhor, sou muito jovem, não sei falar. Deus disse para Jeremias: Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, e já tinha te dado o nome, e já havia designado você para um propósito de você ser profeta pelas nações. Antes de você ser criado e gerado, Deus já sabia o propósito da sua vida. Deus não te criou para você passar um tempo nessa terra, morrer. Mas Deus nos criou para um propósito. E nós precisamos entender isso. Lucas capítulo 1 fala acerca de João. Zacarias, seu pai sacerdote, estava servindo no templo, estava no seu turno de trabalho, já era avançado em idade. De repente ele tem uma visão de um anjo, e o anjo diz para ele: você vai ter um filho, e ele vai chamar João. Ele vai ser um percussor, aquele que vai à frente do Senhor, preparando o caminho do Senhor. Zacarias naquele momento duvida, fica mudo, sai, vai para sua casa. Isabel, sua esposa, fica grávida.
e nasce João. E João sabia qual era o propósito dele, qual era a missão dele. João tinha isso muito definido na sua vida. E é muito importante nós entendermos isso, porque a grande questão da nossa vida são os embates da alma. Por não entendermos o propósito de Deus, a missão de Deus, a gente entra em muitos conflitos de existência, de ser. João Batista, ele tinha uma definição daquilo que era o seu propósito, para que ele nasceu, por que ele foi gerado numa velhice, porque ele foi gerado para ser o precursor, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E João Batista tinha isso tão definido, que um dia os seus discípulos chegam até ele e dizem: que está batizando mais ok. Por quê? Convenha que ele cresça e que eu diminua. João, ele tinha uma definição daquilo que ele foi chamado, do propósito de Deus para a sua vida. Se fosse nos nossos dias, nos embates das almas, por não termos uma definição do propósito de Deus, muitas vezes olhamos para o próximo ou julgamos, e muitas vezes olhamos para alguém e diz o seguinte: ah, fulano de tal comprou um carro zero, metido, exibido, porque você não entende o propósito de Deus para a sua vida. Se Deus te chamou, se Deus me chamou para limpar isso aqui, eu vou ser honrado, você vai ser honrado por aquilo que Deus te trouxe como propósito, não por aquilo que nós achamos. E muitos estão perdidos porque não entendem o propósito de Deus para a sua vida e querem fazer aquilo que Deus não tem mandado fazer. E Deus não nos honra segundo a visão humana. Deus nos honra para aquilo que Ele nos criou, para o projeto que Ele designou para a nossa vida. É por isso que você vai ver João Batista dizer: olha, convenha que ele cresça e eu diminua. João estava dizendo: olha, fica tranquilo, ele é o cordeiro, eu vim preparar o caminho dele, meu tempo está acabando, mas o dele está começando. Quanto nós entendemos o propósito de Deus, quanto nós caminhamos no propósito de Deus, nós tornamos o processo da nossa vida muito mais fácil, porque eu sei para que Deus me chamou. Eu não estou preocupado com ciclano, fulano, não estou preocupado com o que Beltrano está fazendo. A minha preocupação é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E volto a frisar: se Deus me chamou para limpar isso aqui, eu limpo bem limpo, com zelo, porque Deus me chamou para isto. Deus nos designou para isto. Agora olha aqui para mim, amados. Entendendo tudo isto, que existe duas autoridades no mundo espiritual, que a nossa vida é definida pela autoridade que nós nos submetemos, que Deus não depende
de nós, mas nos escolhe para um propósito. Que Jesus veio morrer na cruz para que este propósito se cumprisse nas nossas vidas. O que nós temos que fazer? O que nós devemos fazer? Diga comigo, praticar. Diga, praticar. E o que nós devemos praticar? Sermos um. Nós devemos praticar isto, porque este é o grande propósito de Deus para a nossa vida. Paulo escrevendo, ele disse que a igreja, ela é uma constituição de um corpo, formado por juntas, por células, por membros, aonde existe um cabeça que é Cristo. E a formação de um corpo é uma estrutura única. De repente você está andando, olha aqui para mim, e você depara no meio da rua com um pé. Talvez você vai sair correndo, enfim, pode acontecer muita coisa. Aquilo é um membro, sim ou não? De um corpo. Nós não sabemos o que aconteceu com aquele corpo, mas aquilo é um membro. Agora olha aqui para mim. Você está andando na rua e você encontra um corpo sem pé. Aquilo continua sendo um corpo, sim ou não? Um corpo sem um membro, ele continua sendo um corpo. Mas o membro sem o corpo, ele não é um corpo. Ele é um membro. E nós precisamos de praticar isto. Porque o alvo do diabo é nos tirar debaixo da autoridade. Porque quando ele consegue tirar-nos de debaixo da autoridade, nós tornamos campo, área de atuação dele. Cá, Alisson. Cá, Marcelo. Me ajuda aqui, pastor Simar. Seu aniversário hoje, eu sei que você está todo bonitão. Daqui a pouco nós vamos orar por você. 19 anos. Não é todo dia que faz 19 anos, né? Mas hoje ele está fazendo 19 anos de convertido. É mais? Preste atenção aqui. Eu disse que o grande mistério que Jesus veio tornar para nós, e ele disse muito claro isso naquela oração, é para que o Senhor nos protegesse, para que fôssemos um. Isso não é uma sugestão, uma opinião. E nós precisamos de praticar isto. E este é o grande desafio nosso. E o diabo, ele não quer que a gente pratique isto. Porque quando nós somos um, por favor, vem cá, pastor Simar. Segura aqui no braço do Alisson, assim. Assim, não, assim, isto. Diabo, ó, desculpa, Marcelo. Perdoa. Faz um papel para mim aqui, por favor. Vou até trocar agora. Cá, Alisson, faz aqui o papel aqui. Perdoa. Aqui está uma igreja. Porque quando a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, não está falando sobre casamento. Quando a Bíblia diz que é melhor que uma corda de 3 dobras se torna mais difícil de rebentar,
não está falando de casamento. A gente usa isso como casamento, ok, não tem problema nenhum. Mas na verdade, quando nós lemos o texto, nós vamos ver que Deus está falando de relacionamentos ali. E quando nós praticamos ser um, e ser um não é fácil. Porque aqui são duas pessoas que têm pensamentos, formas de ações diferentes. Mas nós precisamos entender o propósito de Deus. Porque quando nós estamos unidos, por favor, Wallace, faça o papel. O diabo vai tentar nos tirar de debaixo da autoridade, mas ele vai ter uma dificuldade maior. Por quê? Ele não está puxando só um, mas ele está puxando algo que está constituído por Deus. E quando há uma constituição de Deus, dá um passinho para frente, por favor, vocês dois. Isso, então tá bom, só tá aí, só por causa do vaso aqui. Quando nós estamos na constituição de Deus, pode soltar aqui, Wallace. Deus, Ele ordena a bênção sobre nós. Quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus, Deus está com a mão sobre as nossas vidas. A palavra diz que o maligno não toca naquele que é ungido por Deus, naquele que está debaixo da autoridade de Deus. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor, mas existe uma proteção de Deus, porque nós estamos cumprindo algo que foi determinado por Deus. Mas se de repente a gente não pratica isso, e a gente consegue, e a gente desvincula disso, quando nós desvinculamos, Deus permanece. Mas nós tornamos e nos aproximamos do diabo para ser um campo de atuação dele. Nos tornamos mais sucessivos ao ataque do diabo, porque Deus, ele vai permanecer. É por isso que a Bíblia diz que aonde você caiu, volte lá e conserta, porque você tem que voltar para a posição. E qual é a posição de Deus? Para que sejam um, como nós somos um. Deus está dizendo, o meu desejo, a minha oração, é que eles entendam o propósito, e que eles sejam um, como nós somos um. Porque quando eles tornarem um, eles se tornarão forte, eles se tornarão um sustentando o outro. Porque a Bíblia diz que é melhor serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Uma corda de 3 dobra não se rebenta fácil, há uma resistência maior. E quando se fala de 2, se fala da igreja. 2 é o número da igreja. Deus está falando de nós praticarmos isto. Obrigado a vocês. Aqui, ó, o Alisson, Marcelo. Pastor Simar, depois eu te dou uma caixa. Amanhã a Bíblia fala sobre prática. Kátia, por favor, vem cá. Olha aqui para mim. Vocês acham que é fácil para mim ficar casado com aquela mulher? É uma peleja, irmão. Seu pai, calma, seu Zé, é só uma encenação. Meu sogro deu uma olhada ali agora, quem? Aquela olhada 43. Mas nós vivemos um relacionamento porque nós praticamos.
Por 25 anos nós estamos praticando ser casado. A grande questão é que hoje Deus deu uma ordem, Deus deu uma determinação para nós praticarmos, mas nós não queremos praticar. E aí sabe o que a gente faz? Sai para lá. Porque nós não queremos praticar. Porque um relacionamento não é algo criado com facilidade, é algo criado com prática. Porque vai ter momento, e eu estou usando agora o casamento, porque nós temos 25 anos este ano de prática de casamento. E Paulo escrevendo, ele diz que o mistério, lá em Éfeso capítulo 5, ele diz que o grande mistério da igreja é o mistério do casamento. Que se a igreja entende o mistério do casamento, ele entende o mistério da igreja, da união de uma só carne. Paulo está falando de um mistério, porque ele fala o papel do homem, fala o papel da mulher, fala o papel do filho. E ele fala sobre este grande mistério chamado casamento, porque isso é uma prática. E não é diferente da nossa vida como igreja. Só que a grande questão, pelos embates da alma, pelos princípios da alma, porque talvez nós somos machucados, nós somos feridos, nós não queremos praticar mais isto. Porque uma vez eu fui decepcionado e eu prefiro jogar para fora. Mas eu preciso aprender a ir lá, pedir perdão ou liberar perdão. Porque pedir perdão e liberar perdão é processo de vida. Porque Deus nunca disse que o nosso relacionamento seria fácil, mas Ele diz que nós deveríamos ser um. Nós, ser humano, nós somos criados para relacionamento. Só que por grandes questões, por grandes embates do processo da vida, nós afastamos. Mas é bom ser tocado pelas pessoas. É bom quando alguém coloca a mão no nosso ombro e diz: eu estou com você. É bom quando alguém nos abraça. É bom. Isso faz parte do processo da nossa vida. Só que o diabo, ele conseguiu criar tantos conflitos na alma, que hoje as pessoas não querem ficar próximas de outras pessoas. Só que isso não é uma opinião, isso é uma ordem de uma autoridade. Agora, isso não é fácil. Por quê? Porque a mente foi corrompida, e muitas vezes as pessoas julgam pelas aparências. As pessoas não querem se aproximar. Mas é bom quando alguém toca em nós, quando alguém coloca a mão em nós. Só que pela corrupção do gênero humano, nós perdemos isso. E o toque tornou algo de uma maldade no ser humano, aonde muitas vezes se toca na pessoa, as pessoas já têm 1000 pensamentos contrários a tudo aquilo. E na verdade esse ser um é andar nessa caminhada aonde nós vamos nos decepcionar, aonde nós vamos muitas vezes ter divergência, porque Deus nos criou assim. Deus não fez uma máquina. Deus poderia ter feito um objeto perfeito chamado igreja, aonde não existisse diferença entre nós. Deus poderia ter feito isso, mas Deus não fez. Deus escolheu nós, seres humanos imperfeitos, incapazes, para criar um relacionamento. Só que a corrupção do gênero humano, tudo para ele tornou maldade.
o abraço, o carinho, foi substituído por ser um ato sexual, não um relacionamento sincero de amar alguém e poder abraçar ele e dizer: meu irmão, conta comigo, estou junto com você, nós estamos juntos na caminhada. Porque a Bíblia diz que é melhor serem dois. Porque se o Gessi cair, eu estou lá do lado dele para levantar. Não só a Vilma, que é esposa, mas eu também estou junto. Só que isso virou um embate entre nós, porque há muita maldade. Eu estava dizendo aqui de manhã, eu posso tocar em alguém, mas muitas vezes as pessoas logo subjugam. E aproveitando que o esposo da Adriana está aqui, talvez eu toco na Adriana, alguém já disse: olha lá, olha lá, olha lá. Eu falei, deve estar querendo isso e aquilo, porque nós perdemos essa essência. A maldade, a corrupção, ela entrou de uma forma tal na nossa vida que nós perdemos isso. Agora isso precisa ser restaurado em nós. Nós precisamos de ser curados. Porque Jesus, ele morreu na cruz para sermos um. E quando a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns com os outros, uns aos outros, não é eu chegar lá no Leandro e dizer: Leandro, eu pequei isso, fiz isso e aquilo. Mas talvez tenha algo entre eu e o Leandro que a gente não encaixa. Concorda ou não? Mas eu chegar e falar: Leandro, tem um negócio entre nós, rapaz. Eu olho para você, assim, não sei, isso gera um negócio em mim. Ao invés de eu chegar no Leandro e falar: Leandro, vem cá, filho, o que está acontecendo entre nós? Deus nos chamou para ser um, mas não está encaixando, não está dando liga. O que nós podemos fazer? E aí eu vou e viro as costas para o Leandro. E muitas vezes, sabe o que a gente faz ainda? Olha aqui para mim, entenda isso. Ah, o Leandro é porque não presta. O Leandro é metido, snob. O Leandro é que não conversa comigo. Eu sou apaixonado com ele. Mentira, irmão. Mentira. O problema está aí com você. O problema está aí comigo. A dificuldade está aí comigo. Só que nós não queremos chegar a isso. Eu estava dizendo aqui de manhã, você acha que Pedro, quando Jesus foi preso, ele levantou aquela espada e cortou a orelha daquele soldado para defender Jesus? Lê o texto com cuidado. Pedro estava caçando um jeito, era de rachar fora. Ele não levantou a espada ali para defender Jesus. Jesus havia dito: você vai me negar 3 vezes. Jesus não mente. Quando chegou aquele soldado para prender Jesus, Pedro queria arrumar um jeito de rachar o fora dali. Ele levantou a espada, não foi para defender Jesus, mas para defender ele. E hoje não é muito diferente entre nós. Muitas vezes nós queremos defender a nossa razão, o nosso jeito de pensar, a nossa maneira de ser. Aí a gente olha para o Leandro, fica aquele blaze lá, metida, dá porque nós queremos nos defender, e estamos com toda arrogância, igual Pedro. Jesus, eu estou com o Senhor. Se o Senhor for para a morte, eu estou junto. Está junto nada.
o soldado chegou para prender Jesus, Pedro tinha que ter falado o seguinte: vocês vão matar ele? Mata a mim também. Pedro estava arrumando um jeito de da linha. Ele queria defender ele mesmo. E não é muito diferente hoje, amado. Muitas vezes o relacionamento não é criado, não é por causa do outro, mas é por causa de nós mesmos. Só que a gente não quer enxergar isso, porque nós não queremos reconhecer que nós somos falhos, reconhecer que quem está errado somos nós. Então é mais fácil fazer o que Adão fez. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. É mais fácil dizer: eu não tenho um relacionamento com o Eric. É mais fácil eu dizer: porque o Eric é assim. Mas aonde que a Bíblia falou que Deus iria fazer todo mundo perfeito? A Bíblia diz que Deus começou uma boa obra em nós, e Ele aperfeiçoará dia após dia, para um dia nós chegarmos à estrutura do varão perfeito que é Jesus. E nós queremos que o nosso irmão seja perfeito. Como? Deus começou uma boa obra na vida do Eric, e todos os dias Deus está trabalhando na vida dele. Deus nunca disse que o Eric era perfeito. Somos nós que queremos a perfeição dos outros, e muitas vezes, por não reconhecer os nossos erros, é mais fácil dizer: quem não presta é o Eric. Eu não tenho um relacionamento porque ele é assim, ele é assado. É muito mais fácil do que chegar até ele e falar: Eric, vem cá, fica aqui, vem cá. O que está acontecendo entre nós, filho? Jesus nos mandou ser um, nós não estamos conseguindo. Vem cá, vamos conversar aqui. Vamos entender. Vamos orar, vamos fazer alguma coisa. Porque nós não estamos cumprindo com a palavra. Nós precisamos tirar essa diferença. Fala para mim aqui. Diga para mim aqui. E eu vou dizer para você. É isso que a Bíblia manda. Só que a gente não pratica isso. A gente simplesmente, empurra para lá. Porque é mais fácil. Sim ou não? Estou falando alguma coisa aqui que... Estou falando alguma coisa aqui de outro mundo? É claro que não. Porque essa, infelizmente, é a realidade. Só que nós precisamos ficar atento à palavra que diz que quando nós rejeitamos um posicionamento de uma autoridade, nós estamos rejeitando, não a autoridade, mas nós estamos rejeitando a Deus. E nós estamos trazendo condenação para nós mesmos. É por isso que Paulo, quando vai escrever acerca da ceia, ele fala: entre vocês não tem comunhão. Vocês não entendem o que é o corpo de Cristo. Por isso há muitos fracos e doentes, e alguns que até já morreram, porque vocês não entendem o que é ser o corpo de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Nosso tempo acabou.